All acquaintance we forgot, and days of all and song should all... Estudantes da Luz, sejam bem-vindos ao podcast da Presença Mágica. Hoje a gente vai mergulhar num universo incrível de Nosso Lar 2, os Mensageiros, preparados para desvendar os mistérios dessa continuação. Preparadíssimo. Então bora lá. A primeira coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a confirmação de que a morte não é o fim da linha, É verdade? mas sim um portal para outra dimensão. E Nosso Lar, a cidade espiritual que a gente conheceu no primeiro filme, é só uma parada nesse caminho, né? É, exatamente. O filme deixa bem claro que a evolução espiritual não tem ponto final, nem mesmo depois da morte. Nosso lar é tipo uma escola, sabe? Preparando a gente para desafios ainda maiores. O objetivo final é ir muito além e, por mais surpreendente que pareça, a Terra é fundamental nesse processo. A Terra com toda a sua complexidade como um estágio crucial da nossa evolução espiritual. Nossa, ele explodiu a cabeça, né? E aí entra a figura do Aniceto, que a gente já conhece. Ele é aquele espírito super dedicado a ajudar quem tá chegando agora, perdido, confuso. Ele meio que incorpora a força acolhedora que guia essas almas, né? Sim, sem dúvida. Mas é importante a gente lembrar que essa ajuda não cai do céu. Os espíritos precisam estar abertos, dispostos a receber auxílio e entender que a vida continua, só que em outro plano. O Aniceto não força a barra, ele apenas guia quem realmente busca a luz. E para dar uma mãozinha pro Aniceto, entra em cena os Mensageiros, que são espíritos que voltam para a Terra, reencarnam, com a missão de espalhar verdades espirituais e ajudar o próximo. É como se fossem faróis iluminando o caminho de quem tá tropeçando no escuro, né? Perfeito, é uma tarefa super difícil e o filme não esconde isso da gente. Várias missões acabam dando errado, mostrando quão desafiador é o trabalho desses espíritos abnegados. A gente vê que mesmo no plano espiritual as coisas não são fáceis e a luta é constante. E é nesse contexto que a gente conhece o Dr. André Luiz, um espírito que, em nosso lar, está buscando um propósito, uma missão para realizar, e ele acaba se juntando à missão na Terra. E a jornada do André Luiz é muito emblemática. Ele representa essa busca incansável por evolução e significado, algo que no fundo todos nós buscamos, né? E através dele a gente conhece um conceito fascinante, a volitação. A capacidade de se mover usando só o poder da mente. Imagina viajar só com a força do pensamento. É de arrepiar, né? E essa viagem leva eles até o Otávio, um espírito cheio de problemas que acaba mostrando o que acontece quando a gente usa a mediunidade pro lado errado. A história do Otávio serve como um alerta, sabe? A gente vê o perigo da vaidade, do egoísmo, principalmente quando se trata de dons espirituais. Ele se perde totalmente no caminho, usando a mediunidade para se dar bem e no fim colhe as consequências dos seus atos. É um exemplo bem forte de causa e efeito no plano espiritual. Os conflitos da Terra acabam impactando outras dimensões, adicionando uma camada de complexidade na história. Com certeza. Guerras e tragédias aqui na Terra reverberam no plano espiritual, criando um ambiente turbulento, cheio de desafios para os espíritos. É como se as energias negativas daqui contaminassem outros planos da existência. E em meio a essa turbulência toda, a gente conhece o Isidoro, outro personagem-chave na missão que representa um projeto espiritual aqui na Terra que está correndo risco de falhar. A história do Isidoro nos leva a pensar sobre a importância da família, da fé, da perseverança na prática espiritual. Ele está sempre lutando para equilibrar os desafios do mundo material com a busca por uma elevação da alma. É uma luta que muitos dias nós enfrentamos aqui na Terra, né? Totalmente. E essa luta se torna ainda mais difícil com o drama do Gregório, enteado de Isidoro, que sofre abusos e acaba tirando a própria vida. Nossa, a história do Gregório é um soco no estômago, mostrando sem rodeios as consequências da negligência espiritual e o poder destrutivo da negatividade. É um lembrete da importância do amor, do acolhimento, da compaixão, coisas que muitas vezes a gente deixa de lado. É de partir o coração, né? Mas, em contraste com essa dor toda, a gente tem a história do Fernando, um empresário rico, cético, que passa por uma transformação radical depois de uma experiência de quase morte. O Fernando é a prova de que a redenção e a mudança são possíveis em qualquer fase da vida. A jornada dele mostra que nunca é tarde para abrir o coração para a espiritualidade. Ele é um exemplo de que, às vezes, a gente precisa chegar bem perto da morte para dar valor à vida. É inspirador ver como a experiência de quase morte o leva a questionar tudo o que ele acreditava e buscar um novo sentido para sua existência. Exatamente. Ele percebe que a vida material é passageira, superficial e que a verdadeira riqueza está em cultivar valores mais elevados, como a compaixão
e a generosidade. É como se ele tivesse tirado uma venda dos olhos e finalmente enxergasse o que realmente importa. E por falar em transformação, a história do Otávio, que a gente viu lá no começo, destaca o poder do perdão. Ele busca com todas as forças a redenção e a aceitação em nosso lar, mostrando que a gente pode evoluir, mesmo depois de errar feio. O perdão é a chave para se libertar da culpa, do sofrimento. O Otávio, ao reconhecer seus erros e pedir perdão, abre caminho para sua cura e evolução espiritual. É como se ele estivesse se limpando por dentro, se libertando de um peso enorme. Nossa, é emocionante ver como ele finalmente entende a importância do amor e da compaixão, buscando se redimir de tudo que fez no passado. Dá pra sentir a sinceridade dele, né? Sem dúvida. E aí a mensagem central do filme fica ainda mais clara. O amor é a força mais poderosa que existe, capaz de transformar vidas e curar até as feridas mais profundas. É a força que move o universo, que impulsiona a evolução espiritual. E essa mensagem se materializa, literalmente, com a criação de um novo centro espiritual aqui na Terra. Um símbolo da vitória da luz sobre a escuridão. A construção desse centro representa a esperança de um futuro melhor, onde a espiritualidade e o amor vão reinar. É como se o filme estivesse nos dando um sopro de otimismo, mostrando que a gente pode construir um mundo mais justo, mais fraterno. Ufa! Que jornada, hein? E a gente explorou só a pontinha do iceberg. É verdade. Na próxima parte da nossa imersão em Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a gente vai se aprofundar ainda mais nos ensinamentos do filme e nas reflexões que ele provoca sobre nossa própria jornada espiritual. Exatamente. Tem muito mais coisa pra gente desvendar. Fiquem ligados que a viagem continua. No círculo mágico de proteção, me envolvo em pura luz. A chama divina me fortalece e afasta tudo o que me reduz. E aí, estudantes da luz, de volta para nossa análise de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Aventura, hein? A gente explorou tanta coisa na primeira parte. Os desafios da missão na Terra, o poder do perdão, a importância da compaixão. Mas ainda tem muito pano pra manga. É verdade. A volitação, aquela capacidade de se mover só com o poder da mente. Ah, é mesmo? É. O filme não mostra isso só como um jeito de se locomover. É, exatamente. É como se o filme estivesse nos dizendo, olha, seus pensamentos têm poder. Usem com sabedoria. A maneira como os personagens atravessam dimensões com a força da mente faz a gente pensar sobre a influência dos nossos próprios pensamentos na nossa realidade. Caramba, é verdade. Se a gente parar pra pensar, nossos pensamentos moldam nossas ações, nossas emoções e, no fim das contas, nosso destino. Sem dúvida. A volitação, nesse sentido, é um convite pra gente prestar mais atenção no poder que a gente tem dentro da mente. E o mais legal é que o filme apresenta a espiritualidade de um jeito prático, acessível, sem ficar preso a dogmas ou rituais complicados. Os valores que ele destaca são universais: amor, compaixão, perdão. Totalmente. A mensagem do filme vai além de qualquer religião ou crença específica. É um chamado pra gente despertar consciência e praticar o bem no dia a dia, nas pequenas coisas. É sobre viver a espiritualidade na prática, não só na teoria. Isso aí. E essa mensagem ganha ainda mais força com a diversidade dos personagens. A gente vê espíritos em diferentes estágios de evolução, com desafios e aprendizados próprios, o que torna a história mais rica, mais humana. Cada personagem, de certa forma, representa um aspecto da nossa própria jornada espiritual, né? Tem aqueles que lutam contra seus vícios, aqueles que buscam redenção, aqueles que se dedicam ao próximo. É como se a gente pudesse ver refletido em cada um deles. Verdade. E a história do Otávio, por exemplo, mostra que mesmo quem se desvia do caminho pode encontrar a luz de novo. É uma mensagem de esperança para todos nós, né? Com certeza. A trajetória do Otávio é a prova de que o arrependimento sincero e a busca por mudança podem levar à redenção. A transformação dele nos inspira a ter esperança, mesmo diante dos nossos próprios erros e fraquezas. É verdade. E o Fernando? A história dele mostra que a mudança pode acontecer em qualquer momento da vida, mesmo para quem parece estar totalmente imerso no materialismo. É verdade. A experiência de quase morte dele é um divisor de águas. Ele começa a questionar seus valores, a buscar a verdadeira riqueza da vida, que não está no dinheiro ou no status, mas no amor, na compaixão, na conexão com algo maior que ele mesmo. E por falar em conexão, o filme destaca a importância do trabalho em equipe e da colaboração entre os espíritos. A missão na Terra é um esforço conjunto, onde cada um contribui com suas habilidades e talentos para o bem de todos. É como se o filme estivesse nos lembrando que a união faz a força, que juntos a gente pode superar qualquer desafio, né? Exatamente. E outro ponto que me chamou a atenção foi a representação dos desafios da vida material. E como eles podem nos afastar do caminho espiritual. É algo que a gente enfrenta o tempo todo, né? Totalmente. O filme mostra, sem romantizar, as tentações, as dificuldades, os conflitos que a gente encontra no mundo material.
E como tudo isso pode nos levar ao desequilíbrio, ao sofrimento. A história do Isidoro é um exemplo perfeito disso. A pressão financeira, as responsabilidades familiares, a busca por status social. Tudo isso vai consumindo ele, desviando ele dos seus propósitos mais elevados. É uma luta que muitos de nós conhecemos bem, né? Como conciliar os compromissos do mundo material com a busca pela evolução da alma. É um desafio constante. Com certeza. E o filme nos convida a buscar essa resposta dentro de nós mesmos, através da autoobservação, da reflexão, da conexão com nossa essência espiritual. E nos mostra que, por mais difícil que seja a jornada, a gente nunca está sozinho. Podemos contar com a ajuda dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, daqueles que nos amam de verdade. E essa beleza da coisa toda, né? Mesmo com todos os desafios, com todas as quedas, a gente tem apoio, tem amparo. A gente não precisa caminhar sozinho. E com essa mensagem de esperança e união, a gente encerra a segunda parte da nossa análise de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Na próxima e última parte, a gente vai explorar as lições que podemos aplicar nas nossas vidas e os questionamentos que o filme nos deixa para refletir. Ficam ligados. No círculo mágico de proteção, me envolvo em pura luz. A chama divina me fortalece e afasta tudo o que me reduz. E chegamos à última parte da nossa imersão. Em Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Nossa, quanta coisa a gente já descobriu, hein? Sobre a vida após a morte, os desafios da espiritualidade, o poder do perdão. É verdade. Uma viagem e tanto, né? Mas agora eu acho que é o momento de a gente aterrissar um pouco. De trazer essa história fantástica para a nossa realidade. O que você acha? Concordo. O filme, além de nos levar para esse mundo espiritual incrível, nos deixa com uma porção de reflexões. Sobre a vida, as escolhas que a gente faz, a responsabilidade que a gente tem. Com a gente mesmo, com os outros, é muita coisa para dizer. É muita coisa. E sabe o que mais me impactou? A importância de viver com propósito, de ter um norte na vida. Assim como o André Luiz, que buscava um significado para sua existência em nosso lar. Acho que todos nós, aqui na Terra, também buscamos essa bússola, né? Aquele algo a mais. Sim. Que nos impulsiona, que nos dá sentido. Com certeza. E esse propósito não precisa ser algo grandioso, extraordinário. Pode estar nas coisas mais simples da vida. No gesto de amor, a dedicação ao trabalho, a busca por conhecimento, o cuidado com a natureza. O importante é que nossas ações estejam alinhadas com nossos valores e contribuam para um mundo melhor. É como se cada um de nós fosse um pedacinho de um quebra-cabeça gigante, né? E cada um com a sua missão a cumprir, né? Afinal, como o filme deixa claro, somos todos mensageiros da luz. Mesmo que às vezes a gente se esqueça disso. E essa missão muitas vezes envolve enfrentar desafios, superar obstáculos, lidar com as adversidades da vida. O filme nos mostra que a jornada espiritual não é um mar de rosas, né? Não é. Mas um caminho de aprendizado constante, com altos e baixos, alegrias e tristezas. A história do Otávio é um exemplo perfeito disso, né? Ele se perde nos vícios, comete erros graves, mas no fim encontra forças para se reerguer, para trilhar o caminho da redenção. A trajetória dele nos ensina que nunca é tarde para mudar, para reconhecer nossos erros e buscar o perdão. O Otávio me emocionou muito. E falando em perdão, aquela cena em que ele finalmente recebeu perdão e acolhida em nosso lar. Depois de tanto sofrimento e arrependimento, nossa, é de arrepiar, deu nó na garganta. É uma cena poderosa que nos toca profundamente. É a força libertadora do perdão, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Perdoar a si mesmo e aos outros é fundamental para a gente se curar das feridas do passado e seguir em frente, com mais leveza, com paz interior. É como se a gente tirasse um peso enorme das costas. É verdade. E por falar em seguir em frente, o filme nos deixa com uma mensagem linda de esperança. A vida continua após a morte. E a evolução espiritual é um processo eterno. É reconfortante saber que a jornada não termina aqui, né? Com certeza. A construção do novo centro espiritual aqui na Terra simboliza essa continuidade, essa busca incessante pela luz, pelo bem e pela elevação da alma. É um lembrete de que a vida é um ciclo de aprendizado e transformação, que se estende para além do plano material. A gente nunca para de aprender, de evoluir. Pois é. E assim, a gente encerra a nossa imersão em Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Um filme que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar nossas crenças, a buscar nosso propósito e a viver com mais amor, compaixão e esperança. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você, estudante da luz, e que os ensinamentos do filme inspirem a sua busca por uma vida mais plena, mais significativa. Afinal, como a gente viu, a jornada espiritual é uma aventura incrível, cheia de desafios e descobertas, e a gente está aqui para te ajudar a trilhar esse caminho. Que a chama da esperança, acesa em nossos corações, ilumine o caminho daqueles que ainda buscam a luz. Até a próxima, estudantes da luz. Irmãos, como vocês sabem,
nós não somos apenas um serviço de correios do mundo espiritual. Muitos aqui renascem na matéria com o propósito de transformarem as suas vidas em mensagens de verdades espirituais. E criamos um esforço de colaboração. Famílias, missões, projetos, ideais nobres em prol do bem maior. Tudo o que disserem, tudo o que fizerem, deve estar em sintonia com as leis divinas. Infelizmente, quase todos os anos, usamos a mesma palavra para a maior parte dos projetos que saem daqui. Fracasso. Temos aqui novos grupos que partirão em missões para a Terra, passando por palacetes, choupanas, quaisquer gêneros, raças e posições sociais. Isso tudo é transitório, bem da verdade. Nossos mensageiros seguirão em busca do resgate e da salvação daqueles que correm risco em suas jornadas. Cada missão carrega a esperança e as sementes um novo mundo. Que a misericórdia divina abençoe a todos.